E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos tratar da função afim ou função do primeiro grau. Não vou fazer assim um estudo detalhado, porque nós estamos fazendo uma revisão. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um empurrãozinho para você estudar, já que já que nós estudamos isso aqui em anos anteriores, né? Então, se você almeja alguma coisa, então nós estamos dando aqui o start para você começar. Eu achei uma imagem na internet, onde mais, né? E aqui tem um resumo da função do primeiro grau, e aqui já vai dizer tudo para você. Então, primeira coisa, a função do primeiro grau, ela vai ter essa carinha aqui, ó, f de x ou y igual a x mais b, uma função de r em r. A e b são números reais e a tem que ser diferente de zero. A é o coeficiente angular, ele mede a inclinação da reta, ok? Essa inclinação aqui que você tem. B é chamado de coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y. Isso aqui é muito importante e nessa aula eu vou abordar um aspecto, é o que mais cobram nos vestibulares, no Enem, da função do primeiro grau. Aquelas continhas básicas que você faz, raramente eles cobram, mas aquilo lá serve para você fazer o que a gente precisa. Ok? Então, A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. E B é onde toca o eixo de Y. Aqui uma curiosidade, quando você só tem o x, é uma função identidade. Quando você tem ax, é uma função linear. E quando você só tem b, é uma função constante. Ok? Aqui é só o x. Aqui é 2x, 3x, 4x e assim por diante. A função do primeiro grau ela pode ser crescente ou decrescente. Como que se caracteriza a função crescente? Ou como se comporta a função crescente? É quando A é positivo. Esse carinha aqui, ó, quando ele é positivo, e o gráfico tem essa inclinação aqui, ó, ou mais para cá, ou mais para lá, mas tem essa inclinação aqui. Esse ângulo que faz aqui com o eixo de x é um ângulo menor que 90 graus. Se A é negativo, a reta, aliás, a função, o gráfico, ele é decrescente. Então, vai ter essa posição aqui, ó, ou mais para lá, ou mais para cá. Característica, o ângulo formado com o eixo de x é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Ok? Para determinar uma função afim, uma função do primeiro grau, nós precisamos conhecer dois pontos distintos. E aí a gente vai encontrar A e B. E mais para frente, nós vamos precisar do estudo do sinal da função, e a gente pode voltar e ele está aqui, ó. Então, basicamente, o que a gente precisa está aqui nesta imagem. E o que eu vou trabalhar com vocês nessa aula, é exatamente problemas envolvendo a função do primeiro grau. São 7 probleminhas que eu separei aqui para a gente trabalhar. E o primeiro é um bem simples, apenas conta que você vai fazer para chegar na resolução. Então está dizendo que aqui o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, então isso aqui é uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, vai ter essa carinha aqui, ó. O gráfico vai ter essa carinha aqui, ó. Y igual a x mais b. O A e o B aqui, eles são variáveis. Quer dizer, você pode ter MN, PQ, duas letras quaisquer aqui, diferentes de x
e y. Ali atrás, na explicação, veio dizendo, para determinar uma função do primeiro grau, você precisa ter dois pontos distintos. Então, quando você tem um gráfico, você vai procurar esses dois pontos. Eles estão aqui, ó, A e B. Então, eu vou colocá-los aqui, ó. O ponto A, eu tenho 2 e 1. E o ponto B, eu tenho 4 e menos 1. Eu vou trabalhar com vocês aqui. A ideia, eu já mostrei outro dia, você tem 3 maneiras, aulas 1, você tem 3 maneiras de fazer isso aqui. Ok? Ou faz pelo coeficiente angular, então nós vamos achar A primeiro, ou faz por determinante, lá da geometria analítica do primeiro bimestre, ou você faz por sistema, vai substituindo x e y aqui dos pontos e monta o sistema. É o caminho menos indicado para você. Então, eu vou fazer todos os exercícios aqui usando o coeficiente angular. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu escrever coeficiente angular. Como que a gente calcula o coeficiente angular? Aqui eu vou chamar de A. Então, A vai ser igual xb, yb menos ya sobre xb menos xa. Então, sempre eu vou calcular o A primeiro, tendo condições para isso, lógico, né? Então, não esqueça que quando você colocar o ya ou xa, eles mudam de sinal. Então, vamos calcular A, que é o coeficiente angular. Lá no primeiro ano, na geometria analítica, era m. Então, você vai pegar menos 1, xb menos xa, 4 menos 2. Em cima fica menos 2, embaixo fica 2, isso é igual a menos 1. Então, dá uma olhadinha aqui no gráfico. Olha a posição do gráfico. Volta. Olha a posição do gráfico. Decrescente. A é negativo. A precisa ser negativo. Ok? Agora, tendo A, você escolhe ou esse ponto ou esse ponto. Escolha um dos dois pontos aqui. Eu vou escolher o ponto A porque tem valores menores. Ok? Escolhendo o ponto A, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, y vai ser 1, A vai ser menos 1, x vai ser 2 e B vai ser B. Então aqui, só para você ter uma noção, isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é A. Eu vou substituir, então, aqui na fórmula da função do primeiro grau. Então, vai ficar assim, ó, 1 igual menos 1 vezes 2 mais B. Então, vou fazer a multiplicação. 1 igual a menos 2 mais B. Passo o 2 para o outro lado, o menos 2, e fica 3. Então, eu achei o valor de B. Tenho o valor de A. Agora fica fácil, bem fácil, a gente montar a função. Em qualquer lugar aqui você pode montar a função. Então, y ou f de x, aí tanto faz. Vou colocar f de x, eu acho mais bonitinho. F de x vai ser igual menos x, porque é menos 1, mais 3. Então, essa aqui é a função pedida no exercício. Então, está pronto o primeiro. Número 2, a mesma coisa. De novo, ó, escolhi errado. De novo, o gráfico é de uma função decrescente.
Aqui ele não escolheu, o exercício não escolheu para você quem vai ser A, quem vai ser B. Então faz assim, ó. Isso vai ser A, isso vai ser B. Como é do primeiro grau, y igual a x mais b. Então, o ponto A, 3 e 1, sempre x primeiro. E o ponto B, menos 2 e 3. Vamos calcular A. Se você precisar, escreva a fórmula. YB menos YA divididos por XB menos XA. Em cima fica 2, embaixo fica menos 5. Então, esse menos eu vou colocar aqui para cima. Isso é A. Agora eu vou escolher o ponto A para substituir aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 1 igual menos 2/5 menos 2/5 vezes 3 mais B. Então vou fazer a multiplicação ali. 1 igual menos 6 sobre 5 mais B. Passa para o outro lado. Vamos separar B. 6/5 passa para o outro lado. B vai ser 1 mais 6/5. B vai ser 5/11 sobre 5. Ok? Achado B, y, vamos montar a expressão, menos 2x sobre 5 mais 11 sobre 5. Então, essa expressão, ou essa é a equação, ou esta é a função que gerou aquela reta. Se você quiser conferir, pega esse ponto aqui, ó, coloca aqui no lugar do x e você tem que achar 1 para y. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 11 dá 5. Divididos por 5 dá 1. Então, está certinho o que a gente fez. Exercício 3. Exercício 3. Agora nós já vamos começar uns probleminhas práticos. Ok? O gráfico abaixo representa o custo em reais na fabricação de X unidades de um produto. Nessas condições, para se produzir 25 unidades desse produto serão gastos. Então, eu preciso achar a equação dessa reta aqui, ó. E do lugar do X, que é a quantidade de unidades produzidas, eu substituo 25. Então, o que eu fiz lá, aqui é um probleminha prático. Vamos dizer, então, que aqui vai ser o ponto A. Tem que chamar de A e B? Não. Vou fazer isso para didaticamente você entender. E aqui o ponto B. Como é uma função do primeiro grau, eu sugiro que você faça assim, ó. Escreva sempre a x mais b. E, se puder, escreva os pontos aqui pertinho. A 10,50. Então, pega o x primeiro. E B 30, que é o x. E 90, que é o y. Vamos achar A. Sempre eu vou achar A, que eu acho mais fácil. Então, 90 menos 50, YB menos YA, 30 menos 10. Pela característica do gráfico, então, aqui você precisa entender que o A vai ser positivo. O A vai ser positivo. Então, aqui em cima fica 40. Aqui embaixo fica 20.
40 divididos por 20 é 2. Agora escolha um ponto. Eu vou pegar o primeiro. Geralmente o primeiro tem valores menores e vou substituir na função. Então eu tenho 50 igual 2, que é o A, vezes 10, que é o X, mais B. Já vou levar para o outro lado multiplicando. Então 50 menos 20, B vale 30. B vale 30, A vale 2. Então a função que eu tenho, f de x, ela vai ser 2x mais 30. Ele quer saber, para cálculo, ele quer saber o custo de 25. Em vez de f de x, a gente poderia ter escrito c de x. Como a função é a função custo, então só para combinar ali, a função c de x, então o custo, ele quer saber o custo de 25 produtos. Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui em cima, senão não vai ter espaço. Então o custo de 25 dessas, 2 vezes 25, mais 30. Então, o custo de 25 produtos vai ser 50 mais 30. Esse custo de 25 produtos vai ser de R$80. Então, como uma questão de marcar, vamos marcar aqui, ó. Temos 80, então. Ok? Questão 4 vai ficar assim, ó. O gráfico é formado por segmentos de retas e relaciona o valor de uma conta de água e o correspondente volume consumido. O valor da conta quando o consumo for de 40 metros cúbicos será. Perceba aqui, ó, que você tem o gráfico em duas etapas. Então esse gráfico que continuaria, tem um outro que sobe. Isso quer dizer que até 30 metros cúbicos é um valor, depois ele tende a crescer mais. Como 40 está aqui, ó, eu não preciso fazer esse valor aqui, ó. Eu só preciso fazer esse aqui, ó. Então, um ponto vai estar aqui, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. Um ponto vamos chamar que seja aqui, ó, o ponto A. E o outro ponto aqui em cima, o ponto B. Ok? Como é uma do primeiro grau, então vai fazer assim, ó. Y igual a x mais b. Então vamos calcular. Vamos colocar os pontos aqui, destacar. Fica mais fácil para você não se atrapalhar. Você escrever os pontos fora do gráfico. Então 50 e aqui 40. A vai ser igual YB 40 menos YA 50 divididos por XB menos XA. Isso vai ser então, ó, o gráfico é de uma função crescente, então A tem que ser positivo. 40 menos 30, menos 15 fica 25. 50 menos dá 20. Vou simplificar por 5. Isso fica 5. Vou simplificar por 5. Isso fica 4. Se você quiser, você pode colocar 1,25. Se não, usa 5 sobre 4. Vamos pegar o primeiro ponto, que ele é mais fácil. Então eu tenho aqui 15 igual a 1,25 vezes x, que é 30, mais b. Então, b vai ser igual a 15 menos
1,25 vezes 30, isso vai ser 37. Isso vai ser 37,5. Isso vai ser, então, 37,5 menos 15. Eu tenho 22,5. Menos, né? Menos 22,5. Já posso montar a minha função. Vou montar a minha função aqui em cima. Então, f de x, ou um outro nome que você quiser, 1,25x menos 22,5. Então, f de x não, f de 40, né? Ele quer saber o consumo de 40. Ele quer saber o consumo de 40 de quanto vai ser. 1,25 vezes 40 menos 22,5. F de 40, então vai ser 1,25, vou fazer na calculadora para ser mais rápido, vezes 40, isso dá 50. Menos 22,5. Então, f de 40 vai ser qualquer coisa igual a 27,5. Então, para um consumo de 40 metros cúbicos, a pessoa vai gastar isso aqui. Lógico que não condiz com a realidade, porque essa questão é uma questão um pouquinho mais antiga, né? Então, temos aqui, letra C, 27,5. Continuando as questões, número 5, também probleminha, tudo envolvendo aquilo que a gente estava fazendo lá. Então, para fazer uma instalação, uma residência elétrica, Otávio contratou 2 eletricistas. O senhor Luiz cobra uma parte fixa pelo orçamento, mais uma parte que depende da quantidade de metros de fio requerida pelo serviço. O valor total do serviço está descrito no seguinte gráfico. Então, aqui o senhor Luiz está aqui. O senhor José cobra apenas 4,5 por metro de fio utilizado e não cobra a parte fixa pelo orçamento. Com relação às informações acima, é correto afirmar que... Ok, então eu preciso fazer a função Luiz e a função José. A função Luiz está mais complicadinha, porque eu preciso fazer todo aquele procedimento. Então aqui, ó, eu tenho o ponto A. Aqui, ó, eu tenho o ponto B. É uma função do primeiro grau. Então, y vai ser ax mais b. E os pontos, eu vou escrever os pontos aqui porque o espaço é pequeno. Os pontos teremos aqui 15,80. E o ponto B, eu tenho 25,100. Então, A vai ser igual. XB, não, YB 100 menos YA, que é 80. O A tem que ser positivo pela posição do gráfico. 25 o XB menos 15 o XA. Em cima eu fico com 20. Embaixo eu fico com 10. E aqui eu tenho 2. Eu preciso achar B. Vou pegar o primeiro, o ponto A. Então vamos substituir 80. Estou substituindo aqui na função. 2 vezes 15 mais B.
Então, B vai ser 80 menos 30. B vai ser 50. Então, eu vou chamar aqui, ó, FL, F Luiz. De x vai ser 2x mais 50. Ok? Então, o seu Luiz cobra R$50. Vamos dizer assim, o preço em reais. Fixos. Chega lá, não fez nada, olhou para a cara do sujeito, deu bom dia. Você tem que pagar 50. Agora, o José, F José de X, como ele só cobra R$4,50 por metro de fio, então ele tem isso aqui, ó. Eu não sei quantos metros de fio serão gastos, então 4,5x. E a partir daqui nós vamos estabelecer, vamos verificar. Então, com relação às informações acima, é correto afirmar que o valor da parte cobrada pelo Sr. Luiz é maior que da parte fixa. Da parte fixa é maior que 60? Não, porque é 50, que é o B. B é o fixo. Então, letra A não. O Sr. Luiz cobra mais 2,5 por metro de fio instalado? Não. O Sr. Luiz cobra 2. Está aqui, ó. É o A. Ele cobra 2. Sempre será mais vantajoso contratar o serviço do José? Não. Ó, ele cobra 2 e aqui ele cobra 4,50. Então tem uma diferença aqui, ó. Então não é mais vantajoso. Se forem gastos 20 metros de fio, não haverá diferença do valor total cobrado entre os eletricistas? Como que eu faço isso aqui? Deixa eu ver se eu tenho algum espaço aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar as duas funções e vou igualar uma com a outra, para saber quantos metros de fio serão, não tem diferença nenhuma o serviço de um ou o serviço do outro. Então, 4,5x igual a 2x mais 50. Traz para cá, 2,5x igual a 50. X vai ser 2,50 divididos por 2,5. Isso dá exatamente 20. Isso quer dizer então o quê? Que com 20 metros de fio, os dois serviços são iguais. Nenhum vai cobrar mais do que o outro. Então a resposta correta para esse exercício é a letra B. B não, desculpa, letra D. Número 6, estamos terminando. De novo aqui, a mesma ideia, praticamente sempre a mesma ideia. Só que isso aqui tem um detalhe. Está vendo que ele sai daqui do ponto 00? Então, eu já tenho B. Se B é onde toca o eixo de Y, então eu já tenho B. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, Y igual a X mais B. Exatamente a letra A, isso aqui, tá? Depende da lei da função. Eu sei que B é 0. Eu sei que B é 0, porque é aonde toca o eixo de X. Eu só preciso calcular A. Como é que eu vou calcular A? Eu vou pegar esse ponto aqui, que já está marcado 40 e 50, e vou substituir aqui, ó. Então, 40 é o X, 50 é o Y, então eu tenho assim, ó. 50 igual a vezes 40 mais 0. Como eu tenho multiplicação, então isso joga fora. Com isso, A eu vou passar para cá e o outro eu vou levar para lá. Dividindo, eu vou deixar em decimal ou pode deixar em fração 1,25. Então a função, resposta da letra A, vai ser 1,25x, porque eu não tenho
B, porque o gráfico passa pela origem, ou no caso aqui ele começa na origem, ok? E a letra B, o que ele quer saber na letra B? A massa em gramas de 30 metros cúbicos de álcool. Então isso aqui é volume, tá? Se você não quiser colocar F de X ali, se você não quiser colocar F de X, você pode colocar, se você quiser, V de X. O volume de X nisso daqui. Aí o nome que você vai dar é indiferente. Então, o volume que está em função da massa. Então, qual que é a massa? Qual que é a massa para 30 metros cúbicos? Então, eu tenho 30 metros cúbicos, porque X está em grama, igual a 1,25 X. X vai ser 30 divididos por 1,25. Eu espero que você saiba fazer essas continhas com esses números decimais. Isso vai dar 24. Então, X vale 24 gramas. Com 24 gramas, você produz 30 metros cúbicos de álcool. Tá pronto, então, essa questão. Última, eu escolhi uma bem legal, que além de tudo tem mais uns detalhezinhos aqui para a gente trabalhar. Uma da Getúlio Vargas. Os gráficos abaixo representam as funções receita mensal, R de X, e custo mensal, C de X, de um produto fabricado por uma empresa, em que X é a quantidade produzida e vendida. Qual é o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Qual o lucro? Ó, eu tenho receita e tenho custo. Eu não tenho o lucro. Então, aqui é o primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Lucro. Então, vou chamar assim, ó. Lucro de X vai ser... O que é o lucro? É o que vendeu, então a receita, menos o que se pagou para fabricar. Quando você compra um produto e vende esse produto, você tem um lucro. Então, esse lucro vai ser o que você vendeu menos o que você pagou. Se esse resultado for positivo, você tem lucro. Se esse resultado for negativo, você tem prejuízo. Ok? Eu preciso, então, a função lucro vai ser receita menos custo. Eu tenho que achar a função receita, eu tenho que achar a função custo, então eu tenho que fazer duas vezes o que eu fiz até agora. Então vamos pegar aqui a receita primeiro, ó, aqui a receita aqui, ó. Então tem um ponto comum aqui, ó. Tem um ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto A. E você tem aqui, ó, na receita, olha aqui na receita, aqui, ó. Ele pega a origem. Então B é 0. Então vamos colocar aqui R de X, receita de X, vai ser AX mais B, sabendo que B é 0. Então pega o ponto ali, o ponto que eu tenho, que é o ponto A, 1.000, 2, 3 e 15.000. 1, 2, 3. Substitui 15.000 igual a A vezes 1.000. Como eu tenho uma multiplicação, 3 daqui e 3 de lá, então eu descubro que A vale 15. Como B é 0, já está pronta a minha receita. A minha receita vai ser 15x. Essa é a receita. Agora vou pegar lucro. Desculpa, errei. Custo.
custo de x. Então vai ser, eu não vou usar A e B, vou usar M de x mais n, só para diferenciar, mas pode usar A e B. Os pontos aqui do custo, eu tenho o próprio A, e aqui, ó, deixa eu chamar isso aqui, ó, de B, vou chamar isso aqui de C. Então, A e C. Então, eu tenho, colocando para cá, A, 1.000 e 15.000. E C, eu tenho o C, que está em cima do eixo de Y, 0 e 5.000. Ok? Eu não tenho C, eu não tenho o N, né, no caso aqui. Então vamos calcular M. Vamos calcular M. Então nós temos assim, ó, 5.000 menos 15.000 sobre 0 menos 1.000. Então eu tenho menos 10.000. Embaixo eu tenho menos 1.000. Cortando os zeros. Então eu tenho 10. Tem que ser positivo. Aqui tinha que ser positivo, porque o gráfico lá mostra isso. Vamos achar N. Então pega ali o 0 e os 5.000. Então eu tenho 5.000 igual a 10 vezes 0 mais N. Isso aqui joga fora. Então N vale 5.000. Se N vale 5.000, então eu já posso montar a minha função custo. Já posso montar a minha função custo de x. Então, C de x vai ser 10x mais 5.000. Ok. Agora posso fazer minha função lucro. Aqui em cima, ó. Posso fazer minha função lucro. Receita 15x menos 10x menos 5.000. Só para você entender, como aqui tem um menos, aqui tem um mais, então fica menos. Então vai ficar lucro, vai ser 5x menos 5.000. Ele quer então, essa aqui é minha função lucro. Ele quer saber qual vai ser o lucro para 1.350 unidades vendidas ou produzidas. Então, 5 vezes 1.350 menos 5.000. Então, o lucro para 1.350 unidades, isso vai ser 1.350 dá 6.750 menos 5.000. Então, isso daqui, o lucro para 1.350 vai ser igual a 1.750. Então, perceba que os exercícios envolvem o mesmo modelo de raciocínio para tudo isso daqui. Então, nós temos... Não tem a resposta aqui, não ia marcar, mas não tem. Ok? Então, são esses os assuntos de função do primeiro grau que eu quero trabalhar com vocês. Não esqueça de fazer os exercícios que eu vou propor.
porque é isso aqui que eles cobram mais nos vestibulares. Um abraço, um beijo, até a próxima aula. Tchauzinho, fica com Deus.